Olá, queridos, Pai do Senhor, tudo bem com você? Deus te abençoe, tá? Um dia lindo e maravilhoso para você, um tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente no dia de hoje. Estamos dando sequência ao livro de Êxodo, capítulo 19 agora, nas lições do deserto, uma vez que estamos estudando a história de Moisés. Nesse tempo de Moisés, ele chega no capítulo 19 num dia muito especial. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 3 do capítulo 19 de Êxodo. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Aqui no capítulo 19, Deus vai fazer todo o momento preparativo para, no capítulo 20, que é o próximo capítulo, trazer a revelação dos 10 mandamentos. Os famosos 10 mandamentos é no capítulo 20 de Êxodo. Nós falaremos disso mais adiante. Mas antes de chegar no momento da revelação de Deus com os 10 mandamentos, houve toda uma preparação. Nesta preparação, a primeira coisa, Deus manda chamar Moisés e diz a ele: eu quero reafirmar a minha aliança com o povo de Israel. E você vai dizer a esse povo: eu trouxe vocês nas asas como águias, eu trouxe vocês pelo deserto, eu trouxe vocês de maneira milagrosa e maravilhosa. E agora o que eu quero de vocês é que vocês guardem os meus mandamentos. Se vocês guardarem os meus mandamentos e me servirem de maneira correta, vocês serão para mim, a minha nação santa, um povo especial, um povo diferente entre todos que eu tenho na terra, porque a terra toda é minha, era o que Deus estava dizendo. A terra toda é minha, todos os povos pertencem ao Senhor. Mas Deus elegeu um povo, e já me perguntaram uma vez, e por que Deus elegeu o povo de Israel? Já te perguntasse sobre isso? Por que Deus elegeu o povo de Israel? Já que são muitas nações, já que são muitos povos, como é que Deus escolhe a nação de Israel? E aí você tem várias inferências de meditação e de hipóteses sobre isso. Mas uma coisa, independente das hipóteses que existem sobre essa questão, independente disso, uma coisa é certa. Deus escolheu o povo de Israel, primeiro, antes de mais nada, porque ele tem liberdade de fazer isso. Ele é soberano, é uma decisão dele, é uma escolha dele. Pegou um povo que não era nada, um povo que mal existia, um povo que estava e que ainda hoje sofre retaliações, estava debaixo de guerra e ainda hoje sofre retaliações, um povo que passa por momentos de oscilação grande na sua jornada e na sua convivência com Deus. Ele pega um povo trabalhoso, dificultoso, que não era nada, e diz assim: eu serei a diferença na vida de vocês. Eu vou ser a diferença na vida de vocês. Por que Deus escolheu Israel? Porque ele quis escolher Israel. É soberana a vontade dele. O nome disso é soberania de Deus. Deus quis escolher Israel. Então, a vontade dele é plena. Acabou. Não tem que ter mais um porquê. Começa pelo simples, puro fato da soberania de Deus. Ele faz e desfaz, ele acontece, ele realiza conforme ele quer. E isso nós louvamos o tempo todo. Nas características e atributos de Deus, nós louvamos o tempo todo a sua onisciência, onipotência, onipresença, o seu desígnio, a sua vontade.
Nós o tempo todo elogiamos e nos reverenciamos diante de Deus, diante dessa característica de Deus, a sua soberania. Deus escolheu um povo que não era nada e fez dele uma grande nação. Deus escolheu um povo que aparentemente não teria prosperidade nenhuma e transformou esse povo num povo próspero. Mesmo com tantas dificuldades e complexidades, a presença da bênção de Deus, da aliança de Deus com o povo de Israel é inegável. Em todas as áreas da nossa sociedade existe a clareza da manifestação de algo sobrenatural, algo de transcendental, algo de especial para com o povo de Israel. Então, Deus estava preparando, o povo de Israel disse, vocês vão aguardar, eu tenho algo para tratar com vocês, vou revelar para Moisés. Antes eu quero que você diga ao povo, Moisés, olha, diga ao povo que eu tenho aliança com eles, se eles se mantiverem fiéis, se eles se mantiverem observando meus mandamentos, eu estarei com ele todo o tempo. E aí manda preparar o ambiente do monte, que Moisés ia subir no monte e delimitou a área até onde o povo poderia chegar. Depois daquela área não passasse, devido ao processo de santificação daquele ambiente. A presença de Deus, por ser santa, por ser sagrada, por não coabitar com o pecado, ele exigia uma postura de distanciamento, muitas das vezes, do próprio povo. O povo tinha que ter uma margem de segurança pelo princípio de santidade de Deus. Esta relação de distanciamento, ela foi quebrada na cruz do Calvário. Quem encurtou a distância foi Jesus Cristo. Quando Jesus veio e deu a vida dele na cruz do Calvário, ele se tornou o novo e vivo caminho até Deus. Então, essas distâncias, desses rituais que existiam antigamente, de separação, de não poder ter uma proximidade pela santidade de Deus, que essa santidade de Deus, por ter essa santidade, a presença de Deus mataria, por causa do pecado que existia na vida e que existe ainda hoje na vida do ser humano. Só que quando Jesus vem, Jesus se torna a ponte, o caminho, o meio pelo qual eu e você podemos chegar a Deus. É por isso que em Hebreus diz que nós podemos chegar com ousadia agora. Não tem que ter medo, não tem uma área delimitada agora que até aqui você pode falar com Deus. Não, o véu foi rasgado de alto a baixo, lembra do véu? O véu era uma parte do tabernáculo que existia, uma cortina que existia no tabernáculo, aonde tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos, o sumo sacerdote e Moisés entravam uma vez. E quando entravam nesse lugar santo dos santos, isso exigia deles todo um ritual de purificação para poder chegar lá, dando a ideia e o conceito da pureza de Deus, como Deus era puro. No dia que Cristo morreu na cruz do Calvário e deu a vida dele em sacrifício por nós, nos possibilitando essa aproximação de volta, esse véu que simbolizava essa separação, até aqui você pode ir, da mesma maneira como foi feita uma área delimitada no capítulo 19 de Êxodo, você está entendendo os paralelos? Eu estou conectando os paralelos para você. Da mesma maneira que havia uma área delimitada em Êxodo 19, havia um véu dentro do templo, havia o conceito de separação entre Deus e o homem por causa do pecado, então tinha um limite, vamos dizer assim, de segurança para que o homem não morresse devido à santidade de Deus e à pureza de Deus. Aí quando Cristo dá a vida dele na cruz do Calvário, o véu é rasgado e Cristo se torna a maneira pela qual eu e você podemos acessar a comunhão com Deus. Comunhão essa que foi perdida lá no Jardim do Éden. Você lembra disso? Por causa do pecado, no Jardim do Éden, a comunhão foi quebrada. Desde que a comunhão foi quebrada, começou um processo de restauração dessa comunhão. E em Cristo Jesus, glória a Deus por isso, na cruz do Calvário, essa restauração acontece. Glória ao nome do Senhor. Essa restauração é plena, essa restauração é verdadeira, essa restauração é o cumprimento do projeto e da bênção de Deus, de trazer o perdão aos pecados do ser humano e aquilo que nos separava entre nós e Deus, por meio de Cristo, nós podemos reaver a comunhão perdida desde o Jardim do Éden. O ambiente está sendo preparado para poder receber os mandamentos de Deus. Você quer receber a orientação de Deus para a sua vida?
Você quer receber a revelação de Deus na sua vida? Você quer ter intimidade com o Senhor, proximidade, comunhão? Aceite a Cristo como seu Salvador e você vai ter a intimidade com Deus na sua vida. Aceite a Cristo como seu Salvador e desfrute do perdão dos seus pecados. E aquilo que impede, você olha para você e vê pecado. Você olha para você como eu olho para mim e vejo um homem limitado, uma pessoa que tem suas fraquezas, tem seus problemas, tem sua desgraça. Desgraça literalmente, porque o pecado gera desgraça. Mas aí você vem e vem a graça de Deus sobre nossa desgraça, que é exatamente o sacrifício de Jesus. Para esse homem pecador, eu, você e qualquer um, nós temos o perdão de Deus que nos permite nos aproximarmos e termos comunhão com Deus e vivermos com Deus. Você quer ter intimidade com o Senhor? Você quer estar perto de Deus? Você quer estar perto do Senhor? Aceite o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você. Aceitar a Jesus significa isso. A expressão aceitar Jesus, às vezes é mal interpretada com outra coisa, dando uma outra ideia. Mas não, a ideia da expressão é essa que eu estou dizendo. É aceitar o sacrifício de Jesus, porque é necessário que você creia. Você tem que acreditar no sacrifício de Cristo e aceitar. Eu aceito o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu estou dizendo, eu acredito que sou pecador, eu reconheço que sou pecador, que preciso do Salvador e que esse Salvador é meu Jesus que morreu na cruz do Calvário. Tudo isso você está dizendo quando você fala, eu aceito Jesus. Quando você fala, eu aceito a Cristo, é isso que você está dizendo na prática. É o processo de compreensão da sua condição pecadora, da sua limitação e da providência de Deus sobre sua vida. Esses são os preparativos de hoje. No próximo encontro, nós veremos a revelação de Deus. Deus vai se revelar e vai trazer os 10 mandamentos. Mas chegando antes, tem um processo de vida separada do pecado. Quanto mais longe do pecado você estiver, mais perto de Deus você estará. Quanto mais uma vida devota e procurando seguir os mandamentos do Senhor e abraçando uma relação verdadeira com Deus, mais longe do pecado você estará. E quanto mais longe do pecado, mais sensível à sua voz você estará. Mais sensível à voz de Deus você estará. Você estará percebendo o que Deus quer falar com você. É tudo isso que está nesse contexto de aplicação da história do povo de Israel. A narrativa é simples e muito inspiradora para pensarmos. Deus é um Deus de aliança e o que Ele quer é que entendamos que Ele é santo, Ele é puro, Ele não tem prazer no pecado e nem concorda com o pecado e nem apoia o pecado. E se você quer ter esta vida de comunhão com Deus, tem que abandonar as práticas do pecado. Há um limite, ok? Há um limite de tolerância, há um limite de aceitabilidade de determinadas coisas. E esse limite que impõe é Deus. Tá bom? É a santidade de Deus. Ele não coabita com mentira, ele não coabita com prostituição, ele não coabita com idolatria, com avareza. São os limites de Deus. É Deus dizendo, opa, até aqui. E quando você se reconhece como pecador e pede perdão ao Senhor e o aceita como seu Salvador, a Cristo Jesus como seu Salvador, então aí você abre um caminho para ter essa proximidade com Deus que é necessária para podermos refletir Deus dentro da nossa vida, tá bom? Por hoje é só. Até o próximo encontro, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por compreendermos que Tu és santo, que Tu não comungas com o pecado. Obrigado por enviar Jesus para nos salvar da desgraça gerada pelo pecado. Obrigado por Cristo ser o novo e vivo caminho pelo qual podemos chegar a Ti, Senhor. Nos ajuda a termos uma vida santificada por Ti, que tenhamos fé no coração, abertura, contrição, quebrantamento e humildade para poder recebermos a Tua palavra e termos uma conduta condizente com ela. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo encontro. Pai do Senhor Jesus.